Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Desde já queremos agradecer o carinho da sua audiência que sempre tem acompanhado o programa. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, e tem como presidente o pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através deste programa. Desde já, queremos pedir a você que compartilhe este programa, se inscreva no nosso canal no YouTube, é Escola Bíblica Dominical SJP, compartilhe com seus amigos, irmãos, que esse programa possa chegar o mais longe possível. Lembrando também que no nosso canal no YouTube você tem acesso aos programas anteriores que estão todos ali gravados. Você que é aluno, secretário, professor, superintendente, o nosso desejo é que Deus te abençoe através desse programa. Hoje nós estamos aqui para estudar a quarta lição do quarto trimestre de 2024 com o tema Promessa e Obediência. Lembrando que nós estamos estudando como tema geral as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E hoje nós contamos aqui com a presença do pastor Samuel Bernardo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fábio, paz do Senhor, nosso querido presbítero que está conosco hoje. É sempre uma alegria podermos estar aqui nestas aulas abençoadas. Glória a Deus. Cremos que hoje vai ser uma bênção. Vamos falar sobre a promessa e obediência. Também está conosco o presbítero Rodrigo Figueiredo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Fábio, a paz do Senhor, pastor Samuel. E a paz do Senhor também a todos os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. É sempre um prazer, um privilégio estar aqui contribuindo com essa aula, com os comentários. Deus abençoe. Glória a Deus. Aqui nós estudamos as lições da Escola Bíblica Dominical. Aqui é a pré-aula para que você possa aprender, preparar o seu material, preparar a sua aula, e possa fazer isso com excelência. Nós estamos aqui então para estudar essa quarta lição e cremos que hoje Deus tem algo para nos ensinar através da promessa e obediência. Esses princípios que nós estaremos aqui abordando dentro dos tópicos desta lição. Eu também queria pedir a você que curta a nossa página, deixe ali aquele joinha, aquele like, porque quando você faz isso, o YouTube ele entende que esse programa é importante, é relevante e compartilha com mais pessoas. O único desejo que nós temos é que você seja abençoado através desse programa. Vamos então iniciar a lição de hoje, E eu queria pedir aqui ao pastor Samuel que faça para nós a leitura do texto áureo. Muito bem, o texto áureo está em João, capítulo 14, verso 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Glória a Deus. Quero pedir ao presbítero Rodrigo que faça a leitura da verdade prática. Muito bem, verdade prática. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Glória a Deus. Nós também temos aqui os objetivos da lição. E são 3. Primeiro, apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Segundo, mostrar que o princípio da obediência também está presente no Novo Concerto. E terceiro, refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Nós também temos a leitura bíblica em classe, que está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1 e do versículo 9 ao 12. Também está em Hebreus, capítulo 8, do versículo 6 ao versículo 13. Acompanhe a leitura da lição. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus. Os cabeças de vossas tribos, vossos anciões, os vossos oficiais, todo o homem de Israel. Os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até ao tirador da tua água.
para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Muito bem, você acompanhou a leitura bíblica em classe. E nós vamos dar início a essa lição tão importante, né? Duas palavras, promessa e obediência. Vamos ver como elas estão linkadas, né? Conjugadas aí, elas precisam trabalhar juntos, né? Promessa e obediência. Nós temos visto ao longo dos tempos que as promessas de Deus para as nossas vidas, né? Para a nossa família, para o seu povo, passa por um caminho de obediência e observância da palavra do Senhor. E aqui na introdução da revista vai nos dizer o seguinte: a Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Pelo contrário, ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo Deus que prometeu no Novo Testamento. Entretanto, quais são os termos da obediência no novo concerto, conforme revelado no Novo Testamento? Hoje nós vamos entrar dentro desta lição tão importante, né, que nós precisamos aprender. Dentro do tópico 1, vai falar sobre a obediência no Antigo Testamento. Vai trazer para nós aqui esse concerto de Horebe, né? E eu quero deixar já aqui com o pastor Samuel, que ele possa trazer para nós o que foi esse concerto, né? O que se refere, como se deu esse concerto de Horebe. Muito bem, nós queremos então apresentar neste primeiro tópico esse entendimento que no Antigo Testamento existe esse princípio linkado à promessa da obediência, a necessidade de se obedecer os mandamentos, as cláusulas, vamos dizer assim, do contrato do pacto ali do Horebe, que nada mais é do que uma reafirmação das promessas que Deus já tinha inclusive feito para o seu servo e amigo Abraão. E nesse concerto era exigido do povo obediência. E é interessante que na leitura bíblica que foi feita lá em 29 de Deuteronômio, está dizendo assim: para entrares no concerto do Senhor teu Deus e no juramento que o Senhor teu Deus faz contigo, ou seja, para que você faça parte desse concerto, está dizendo aqui no versículo 12, mas aí no versículo 9, que é o início dessa frase, né? Ele vai dizer: vocês precisam guardar as palavras do concerto para então vocês poderem prosperar. Então, de certa forma, a nação de Israel, eles tinham a obrigação de obedecer os mandamentos do Senhor para, de fato, viverem a promessa, não somente durante o tempo da peregrinação no deserto, mas também no momento em que eles haveriam de entrar na terra prometida. Ou seja, o concerto de Horebe reafirma o concerto
e a aliança que Deus tinha feito com Abraão e exigia do povo obediência. Glória a Deus. Então nós podemos aqui ver que as promessas de Deus feita, né, que começou em Abraão, ela vem se descorrendo ao longo da história. Podemos ver que elas passam por um caminho da obediência. Eu também traria aqui a palavra observância, né? Nós sabemos que para recebermos as promessas de Deus, nós precisamos ser obedientes, observar a palavra de Deus. Mas não somente, presbítero Rodrigo, para a gente receber as promessas, mas para a gente ter uma vida bem-sucedida, uma vida ampla, né? Uma vida, dentro da nossa linguagem atual, abençoada, nós precisamos ter esse cuidado. O pastor Samuel nos trouxe sobre esse concerto ali, né, de Horebe, né? E eu quero já partir para você aqui no subtópico 2, do tópico 1, o concerto nas Campinas de Moabe. Esse, eu não vou dizer diferentes pontos, mas eles se compensam, eles caminham juntos, né? Traga para nós o que foi esse concerto ali nas Campinas de Moabe. Então, o concerto nas Campinas de Moabe, ele se dá por conta que muitos daquelas pessoas, dos peregrinos, eles que receberam ali, fizeram um pacto ali, conforme o pastor Samuel muito bem disse, em Horebe, reafirmando o pacto de Abraão, né, com Deus em Abraão. Muitos daqueles peregrinos, eles acabaram falecendo. Então era uma nova geração ali, que não participou diretamente daquele pacto em Horebe. Então, esse concerto reafirma e amplia o pacto de Horebe agora para uma nova geração prestes a entrar na terra prometida. E dentre desse pacto nós podemos pontuar 3 situações. Primeira, como eu já mencionei, é que era para uma nova geração, que como a maioria dos peregrinos mortos no deserto, o pacto se renova para aqueles que não participaram diretamente do concerto em Horebe. O segundo ponto é a fidelidade à obediência. A aliança é condicionada à obediência aos mandamentos de Deus, com promessas de bênçãos para o cumprimento e maldições para a desobediência. É importante dizer que nas aulas anteriores foi falado sobre algumas promessas que são incondicionais e outras que são condicionais, né? Então, promessa incondicional é aquela promessa que Deus fez, por exemplo, a Abraão, que não depende da outra parte. Deus, ele faz ali a sua promessa, independente de qualquer ação ou atitude que a outra pessoa ela possa tomar. Por exemplo, nós podemos tomar aqui algumas promessas no decorrer da Bíblia como uma promessa incondicional de Deus. Por exemplo, o retorno de Jesus. Então, é uma promessa que Deus irá cumprir, né? E isso irá acontecer independente da pessoa acreditar ou que ela fizer ou não. É uma promessa que Deus irá cumprir no momento certo, no momento oportuno, né? Agora, essa promessa, assim como a promessa que foi feita ali em Horebe e esse concerto também que foi reafirmado, né, ali nas Campinas de Moabe, ela é condicional à obediência aos mandamentos de Deus, e aí tem a implicação com as promessas de bênção para o cumprimento e maldições, né, caso haja ali a desobediência desobediência daquelas normas, né? Podemos dizer assim. E o terceiro ponto é a preparação para a terra prometida. Então, o povo ali estavam prestes a adentrar na terra, né? Então, foi ali uma preparação. Moisés instruiu o povo sobre como viver em fidelidade a Deus ao tomar posse da terra, né? Então, aí, quer dizer, o povo estava na iminência de entrar na terra prometida. Então, Moisés instrui ali as pessoas de como eles deveriam suceder, como eles deveriam viver, como eles deveriam conduzir ali a sua vida, né, em total obediência ali à palavra de Deus e à sua vontade. Então, podemos dizer que esse concerto de Moabe, nas Campinas de Moabe, foi aí, então, reafirmando o pacto que já foi feito ali em Horebe.
Então nós podemos ver aqui que o primeiro começa no Horebe, né? Propriamente dito ali no Monte Gerizim. Ela é reafirmada aqui nas campinas de Moabe, né? E as promessas ali que o Senhor tinha feito, essas promessas provenientes da obediência, ela passava a bênção no campo, a bênção na cidade, na província, na vida doméstica e ao entrar e sair da terra. Assim como Deus prometeu bênçãos para os que observassem, né, a sua palavra, a sua lei, ele também prometeu maldição para aqueles que descumprissem, né? Aqueles que rejeitassem e decidissem não andar por esse caminho. Pastor Samuel, eu sei que nós ainda estamos no tópico 1, mas assim, esse caminho de obediência a Deus, sermos obedientes, até parece que nós estamos sendo obrigados ou temos que passar pela obrigatoriedade, mas ele é algo voluntário, né? O ato de obedecer a Deus, servir a Deus, ser obediente a Deus, ele é algo que parte do coração, tem que ser voluntário, né? Exatamente. Inclusive, no próprio Antigo Testamento, nós podemos perceber que Deus deixou para o povo dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. E eles tinham que escolher. Deus não obrigou, olha, ande por esse caminho. Não, tem que ser por aquele outro. Não. Deus colocou os dois caminhos e mandou eles escolherem, né? Se vocês escolherem o caminho da obediência, objetivamente vocês terão a bênção. Até porque a obediência, ela tinha uma relação direta com o cumprimento da promessa e do conserto. Ou seja, uma das necessidades que eles precisavam para pertencerem ao conserto era a obediência, um dos princípios. E como falou aqui muito bem o presbítero Rodrigo, essa promessa teve que ser reafirmada em Moabe, por quê? Porque a geração desobediente tinha perecido no deserto. Eles pereceram exatamente porque eles escolheram o caminho da morte, da desobediência. Então Deus, ele falou que eles não haveriam de entrar na terra prometida, mas que todos pereceriam, exceto Josué e Caleb, né? Que foram dois que permaneceram fiéis, confiaram na promessa, na palavra de Deus, não somente devido à fé, porque para se obedecer precisa ter fé, né? Se a pessoa não acredita em Deus, não tem fé em Deus, ele não tem por que obedecer. Mas se ele tem fé, ele vai, consequentemente, obedecer. E Abraão mesmo, a Bíblia diz que ele foi justificado pela sua fé. Por quê? Porque quando ele ouviu a voz, ele acreditou e obedeceu. Muitos não acreditaram, pereceram no deserto. Agora está essa nova geração sendo introduzida na Terra Prometida, e então é interessante percebermos que não é um novo concerto, é a reafirmação do concerto anterior. Ou seja, em Horebe reafirma-se o concerto e a promessa que Deus tinha feito para Abraão. Agora, nas campinas de Moabe, para entrar na Terra Prometida, novamente Deus relembra o seu povo, ou seja, para que eles não tenham desculpas. Sim. Né? E o povo disse sim, vamos obedecer, como já tinham dito anteriormente. Eles fizeram um pacto, uma aliança. Portanto, essa aliança, não é que Deus nos obriga a fazermos parte dessa aliança. Não, nós olhamos para a aliança e vemos que as consequências dessa aliança são boas. Verdade. Mas aí existe também o preço da obediência e às vezes nós não queremos pagar, né? Porque o velho homem, ele quer fazer aquilo que lhe dá mais prazer carnal. Mas nós precisamos entender que para entrarmos na Terra Prometida, que é o céu, já fazendo aqui um link já para o Novo Testamento, nós precisamos da obediência, porque Jesus mesmo disse, e foi o texto áureo, se vocês me amam, vocês guardam as minhas palavras. Ontem eu estava fazendo uma leitura da Bíblia, até queria compartilhar com o pastor Samuel, com o presbítero Rodrigo, os nossos irmãos, de algo tão maravilhoso, a preocupação de Deus em reafirmar, não fazer uma nova concerto ali, no caso, novas promessas, reafirmar as promessas de Deus. Eu estava lendo o texto de Josué, capítulo 23, 24, quando ali diz que Josué, já na sua velhice, prestes a morrer, ao Senhor recolher ele, tudo, né? Ele chama todos os oficiais, os maiores, né? Todo do povo, né? Aqueles que estavam eram líderes ali, todos, né? Os grandes ali, e ele chama todos eles e reafirma. E ele diz para todos eles, olha, o Senhor fez isso, ele mostra as maravilhas, os milagres, os sinais, porque Josué identificou que mesmo assim, no meio do povo ainda havia alguns que serviam outros deuses.
né? E ali ele fala, olha pessoal, eu preciso, já estou na minha velhice, estou perto de partir, preciso dizer para vocês, a preocupação de Deus em reafirmar as promessas, a preocupação dos seus servos, aqueles que lideraram, né, em reafirmar as promessas de Deus. E Josué diz, olha, decidi hoje a quem vocês servais, aos deuses antigos, pagãos do Egito, tudo, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ali Josué toma uma decisão, mas mesmo assim ele traz o povo, né, junto com ele, olha gente, e apresenta, ó, se falta evidências, lembra? Deus fez assim, assim. É importante isso, Rodrigo, esse lembrete, né? Por mais que seja cansativo, nós não podemos parar de insistir para o povo. Olha, lembra do que Deus fez, lembra das promessas. E ali eles já haviam evidenciado, experimentado milagres, no caso, né? Sim, com certeza. Vale muito a pena e é muito benéfico que possamos fazer isso, né, com os nossos amigos, com as pessoas que estão ali em nossa volta, no convívio social, no trabalho, com a nossa família, enfim. Nos lembrar daquilo que Deus ele tem feito, as promessas que Ele tem cumprido na nossa vida e tudo aquilo que Ele é. Porque, como o senhor bem disse, pastor Fábio, Josué ele tinha essa preocupação, e não somente Josué, né, outros ali também a gente pode observar, Abraão, Jacó, Isaac, os patriarcas, Moisés também, né, a preocupação dele, né? A preocupação de realmente reafirmar, né, mostrar para ali as pessoas, para o povo, quem Deus é, que Deus, como diz ali a passagem em Números, né, capítulo 23, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus, ele é fiel, cumpridor de todas as suas promessas e com certeza vale muito a pena que venhamos estar ali nos debruçando no texto, analisando como Deus ele tem o cuidado de cumprir, velar pela sua palavra para cumprir, como diz ali, né, a palavra de Deus ali em Jeremias. E eu me lembrei aqui de uma outra citação de um cientista, né, cristão que ele nos deixou aí esse ano, né, partiu para o Senhor, e Adalto Lourenço, ele disse que um dia perguntaram para ele, mas como o senhor acredita, né, numa nova cidade, no céu, numa novos céus, nova terra, uma Jerusalém celestial, um senhor tão estudado, um homem tão culto? Ele falou, pois é, por isso mesmo que eu creio, porque palavras dele, né, quando eu analiso a Bíblia e as evidências históricas estão aí, não que a gente depende delas para acreditar, mas estão aí, né, e cada vez mais estão aparecendo aí evidências de que personagens antes vistos apenas na Bíblia agora são evidenciados através de achados arqueológicos e tudo mais. A gente pode observar cidades que a Bíblia menciona que existem, né, ou já existiram. A gente pode ver ali as ruínas, né, a arqueologia está mostrando algumas. E então, se a Bíblia ela fala e nós podemos observar que de fato esses lugares existiram, ou e alguns ainda existem até hoje, com alguns nomes diferentes, mas ainda existem, porque ela mentiria acaso do céu, né? Então, se ela fala de cidades terrenas que existem, que a ciência e a arqueologia está descobrindo algumas aí agora, né, nesses anos atrás, então podemos dizer também que essa cidade que Deus nos promete, a nova cidade, a Jerusalém, que descerá do céu, como João viu ali em Apocalipse, né, também irá acontecer, porque Deus é fiel para cumprir. Amém. Então nós podemos aqui ver que as nossas escolhas, né, têm consequências, né? Nós podemos escolher ser obedientes para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. E quando também não escolhemos o caminho da obediência, também escolhemos sem querer ou querendo, né, o caminho da desobediência e colhendo aí os frutos dessa desobediência e não observância da palavra de Deus. Pastor Samuel, dentro do tópico 2, a obediência no Novo Testamento, nos apresenta aqui um novo concerto. E eu queria deixar com o senhor para que a gente possa entender o que seria esse novo concerto. Muito bem, então podemos perceber aqui neste novo concerto
que nós vemos Deus inaugurando uma nova aliança com o seu povo no Calvário. E como nós podemos saber, em Apocalipse já está afirmado que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. E é interessante nós observarmos isto, que agora o Senhor faz este novo pacto e diz que ele vai colocar a sua lei, os seus mandamentos, os seus princípios no coração, no interior do ser humano, e a partir dali eles terão o Senhor Deus como o seu Deus verdadeiro e o Senhor os terá como o seu povo verdadeiro. Então esta nova aliança agora, ela também continua levando em conta o princípio da obediência, da mesma forma. Lógico, não é por causa que nós obedecemos que nós somos salvos, não é pela obras. Lá em Efésios 2, no capítulo 2, verso 8, diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, obedecer a Deus é a nossa obrigação. Por quê? Porque Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. Ele nos amou quando nós ainda estávamos perdidos nos nossos delitos e nossos pecados. Então, como gratidão, como resposta ao amor divino, nós guardamos os seus mandamentos, nós obedecemos a sua palavra, nós vivemos em obediência. Aí no versículo 10 vai dizer: somos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras. Ou seja, nós não somos salvos pelas boas obras, mas fomos salvos para praticar as boas obras, e o Senhor mesmo quem preparou para que andássemos nela. Então, ou seja, obedecemos não para ser salvos, mas porque fomos salvos, então obedecemos. E nesta nova aliança, nesse novo concerto, Deus promete colocar a sua lei nos nossos corações pelo poder do Espírito Santo. E hoje é o Espírito Santo que nos convence do nosso erro, dos nossos pecados, que nos leva ao arrependimento, e é uma mudança de vida obedecendo os princípios da palavra de Deus. Amém. Dentro desse conceito, ou melhor, desse novo concerto, presbítero Rodrigo, nós vemos aqui que no Novo Testamento também tem esse caminho da obediência, né? O pastor Samuel nos apresentou aqui esse novo concerto, mas também é apresentado aqui um mediador, e é apresentado Cristo como esse mediador desse novo concerto, né? Não que a promessa do Antigo Testamento seja inválida, mas nós chamamos de nova aliança, né? Onde Cristo, ele é o mediador. Apresenta para nós, por favor. Sim, antes de nós entrarmos como a figura de Cristo como o mediador, eu gostaria de fazer uma comparação, os mediadores do Antigo Testamento com a figura de Cristo nessa nova aliança, no novo pacto, né? Então, no Antigo Testamento, a mediação entre Deus e o povo era frequentemente realizada por sacerdotes e profetas. O sacerdócio levítico, por exemplo, era responsável por oferecer sacrifício e interceder pelo povo. Os profetas, como Moisés, comunicavam a palavra de Deus e serviam como intermediários entre Deus e Israel. No entanto, qual era o problema desses mediadores, pastor Fábio, pastor Samuel e nossos queridos amigos, alunos, professores, né, da Escola Bíblica Dominical? Qual era o problema? O problema é que esses mediadores eram seres humanos imperfeitos, né? Então, quer dizer, eram limitados e pois não podiam remover o pecado definitivamente. Então, esse era o modelo do Antigo Testamento, né? Agora, já no Novo Testamento, ou no Novo Pacto, nessa nova aliança, Jesus, que é apresentado como o nosso mediador, ele é o único e perfeito mediador da nova aliança. Ele não é apenas um sacerdote, mas o sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito, eliminando a necessidade de sacrifícios contínuos. Sua mediação é baseada em seu sangue, que estabelece uma nova e eterna aliança entre Deus e a humanidade, né? Isso nos concede o quê? O acesso direto a Deus, através da obra redentora da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e podemos observar
né? Conforme o texto de Hebreus 8, 10, onde Deus promete escrever, como o pastor Samuel diz, escrever as suas leis no coração dos crentes. E essa ação reflete a graça preveniente, quer dizer, aquela graça que vem antes, preparando o coração do ser humano para responder positivamente ali a chamada de Deus, o convite do Evangelho. Então, quando a pessoa ela é exposta ali a uma mensagem, a uma pregação, então o Espírito Santo, ele possibilita, ele ativa o espírito daquela pessoa que está ali morta nos seus delitos e pecados, conforme a Bíblia nos relata, para que ela possa aceitar ou rejeitar o convite da graça, o convite até a salvação através da obra redentora, né? E isso permite que o indivíduo reconheça a sua necessidade de Deus e aceite a salvação oferecida. Então, nós podemos observar, né, que a salvação, que a obra da redenção, ela começa pelo nosso Deus. É Deus que vai em direção ao homem. Nós não somos aí pelagianos, nem semi-pelagianos, né? Nós acreditamos que a obra da salvação, a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, ela tem aí toda a função, do começo ao fim, a iniciativa, é Ele que nos sustenta, como o pastor Samuel diz, nós não obedecemos para ser salvos, não, mas porque nós somos salvos, então nós temos a nossa vida transformada, a nossa mente transformada, né, para então viver ali uma vida em santidade, conforme a palavra de Deus. É engraçado a gente pensar, né? Engraçado não, mas assim bem claro e de fácil compreensão. A Bíblia apresenta Cristo, o mediador dessa nova aliança, né? E Cristo, a obra redentora de Cristo, passou pelo caminho da obediência. A Bíblia vai dizer que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Se o próprio Cristo, o nosso Senhor, foi obediente, quem dera nós, né, que dependemos dele para tudo, exatamente. Ah, não, mas eu faço. Não, a Bíblia diz que sem ele, sem mim, nada podeis fazer. Sem o Senhor, nada podemos fazer. É através de Deus que vivemos, que respiramos, que comemos, que nos alimentamos. É Deus que provê o sustento. É Deus que abre a porta de um trabalho, uma oportunidade. Né? E como a gente não pensar nisso, né, presbítero Rodrigo, pastor Samuel? E a Bíblia vai falar que essa obediência que era requerida na antiga aliança, no Antigo Testamento, também ela é requerida agora nesse novo concerto. Vai dizer, os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Preciso, pastor, caminhar junto? Precisa realmente caminhar junto? Fé e obediência? Com certeza, né? Jesus mesmo foi dizendo, certa feita, para alguns fariseus que estavam acompanhando, disse, olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe, porque o coração não guardava os mandamentos, e guardar os mandamentos é obedecer, faz parte o ato de obediência, né? E Jesus mesmo chegou também a dizer, vocês me chamam de Senhor e Mestre, vocês estão dizendo bem porque eu sou, mas se eu sou o Senhor e sou o Mestre, porque vocês não obedecem o que eu falo. Verdade. Não obedecem o que eu ensino, né? Então, nós respondemos com fé e obediência. Se eu digo que eu acredito em Deus, mas eu não obedeço, que fé é essa? Né? É que nem aquele filho que diz que tem o pai, que respeita o pai, mas o pai dá uma ordem, ele não obedece a ordem. Por quê? Porque ele não acredita que, não vai dar nada. Ele não acredita, de repente, numa correção do seu pai, etc., né? Mas nós confiamos em Deus, acreditamos em Deus, sabemos que ainda continua diante do ser humano dois caminhos, o da vida, o da morte, o estreito e o largo. O caminho largo, você pode viver à vontade, não precisa de obedecer ninguém, é aquela famosa frase do mundo aí, né? Meu corpo, minhas regras, é o meu entendimento, eu mando em mim mesmo, mas no caminho estreito, não somos nós mais que vivemos, é Cristo quem vive em nós. Assim como Cristo foi para a cruz e na cruz ele foi despido, nós também temos que estar na cruz, despido do velho homem, do orgulho, da vaidade, do eu, da nossa vanglória, e vivemos completamente em obediência, em fé, dizendo, Senhor,
este mundo não me serve, este mundo já não me serve, o que me serve agora é obedecer a Ti para caminhar em direção ao ponto mais alto deste pacto, que é a vida eterna com Deus. Eu sempre digo que um caminho de obediência, né, ele não é um caminho de escravidão. Pelo contrário, nós, sim, que servimos a Cristo, temos plena liberdade de viver. Mas vivemos sobre a obediência da sua palavra, né? Se nós queremos estar seguros, protegidos, nós temos que estar debaixo da vontade de Deus. A gente analisa no Antigo Testamento algumas promessas que elas eram incondicionais. E no Novo Testamento, nessa nova aliança, onde Cristo ele é o mediador, eu já me deparo aqui com promessas, ou a maioria delas são condicionadas. Existem condições. Nós sempre gostamos de mencionar o texto de Jeremias 33:3, né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Né? Uma promessa que era incondicional. Mas se a gente caminha para o Novo Testamento, aí eu já me deparo com Mateus, São João, capítulo 15, versículo 7. Aqui é condicional, veja bem, ó. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nós temos que estar em Cristo, Cristo tem que estar em nós, né? Aí nós podemos pedir. E aí nós aprendemos, não é para essa lição de hoje, nós aprendemos que até nós não sabemos pedir como convém. E até mesmo para pedir, mesmo estando debaixo desse princípio, nós precisamos do Espírito Santo para que nos ajude a pedir, para a gente saber pedir com inteligência. Porque senão você vai pedir coisas que Deus não vai te dar. Você vai, não, Senhor, não, Deus sabe o que é melhor para nós. É assim que funciona, presbítero Rodrigo? Com certeza, porque se nós pegarmos apenas esse texto, então dá para entender, né, ou passar aí a ideia de que o que eu desejar, o que eu pedir, então Deus ele vai fazer, mas não é assim que funciona, né? Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Nós não podemos pegar ali um texto isolado e esquecer do restante, né? Então, Deus ele irá sim, né, nos atender, como o senhor bem disse, mas desde que essa oração, esse pedido esteja em plena harmonia com a vontade de Deus. Exatamente. Né? Então, porque senão aí nós vamos cair na ideia de que Deus ele vai ser o servo, né? E nós não, nós somos o Senhor. Então eu peço, Deus vai fazer, Deus tem que fazer, e na verdade Deus não tem que nada. Deus ele é soberano, nós somos servos, né? E aí, conforme a sua vontade, com certeza ele irá cumprir aí a sua... E a Bíblia vai dizer, né, que o Senhor, ele tem sempre o melhor para os seus filhos. Ele falou, se vocês pedem uma pedra, o filho pede uma pedra, vocês não vão dar melhor. Pão não vão dar uma pedra, peixe não vão dar uma serpente. Se vocês são maus, dão coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu, né? E aí vamos supor, eu amo a minha filha a ponto de dar para ela tudo o que ela quer. Aí minha filha pede veneno, eu vou dar veneno para minha filha? Não faz nenhum sentido. Meu filho tem, vamos supor que tem, hipoteticamente, 14 anos, não sabe dirigir, vou dar um carro para meu filho? Não vai dar certo. Então Deus vai nos dar mediante a nossa fé, a nossa capacidade, a nossa compreensão e a nossa maturidade. Porque tem certas bênçãos que se Deus der para muitos cristãos, eles acabam se desviando, né? Que nem aquele crente lá que orava pedindo a Deus um carro, Deus deu um carro, nunca mais foi para a igreja. Foi passear e esqueceu de servir a Deus. Essa fala do presbítero Rodrigo, quando o pastor Samuel, me fez lembrar de uma frase que eu sempre usava, né? Em momentos que a gente falava sobre fé, obediência, saber pedir e como convém, né? E eu sempre dizia assim, que se Deus atendesse, fizesse tudo o que a gente quisesse, ele não seria o nosso Senhor, seria o nosso servo, né? Imagina se ele atendesse, como foi mencionado pelo pastor Samuel, né? Deus sabe o que é melhor para nós e ele sabe aquilo que não vai nos fazer mal, né? Porque a gente, às vezes, pede baseado na nossa vivência, convivência, necessidade, mas realmente Deus sabe o que lá na frente vai nos fazer mal e também o que vai
nos fazer bem, né? E também tudo aquilo que Deus nos dá é para a glória dele, não é para a nossa própria glória. Vai glorificar o nome do Senhor? Amém. Não vai glorificar? Mas justamente é o que está escrito aqui até no versículo 15, no capítulo 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meu discípulo. Até o que a gente vai pedir deve glorificar Deus, né? Com certeza. Tem que ser para a glória dele, né? Sim. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando hoje a 4ª lição desse 4º trimestre de 2024, falando sobre promessa e obediência, né? Espero que esse programa esteja sendo bênção para você, para sua casa, para sua família, os nossos alunos, professores. Pedimos mais uma vez que se inscreva no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, compartilhe, né? Vai anotando o que você precisa, mande a sua mensagem, né? Quem sabe você conhece alguém que ainda não assistiu, é aluno, compartilhe, pegue nas redes sociais, você pode pegar os nossos links ali no canal no YouTube, os programas anteriores. Você que ama a palavra de Deus, pregar a palavra, pode usar isso como estudo, né? E vai enriquecer a sua aula aí. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Nós estamos aqui já partindo para o fim, né? Vamos abordar aqui o último tópico desta lição. Vai falar sobre bênçãos provenientes da obediência a Cristo. E nós vamos falar aqui quais são essas bênçãos, né? Primeiro nós vamos falar aqui sobre bênçãos espirituais. E eu quero já partir aqui para o pastor Samuel, que ele traga para nós essa definição, o que são, como se dá essas bênçãos espirituais que são provenientes da obediência a Cristo. Muito bem. A gente podemos perceber que tanto o antigo pacto, da antiga aliança, quanto do novo, eles estão trazendo bênçãos para a área física, mas também para a área espiritual. Porque o objetivo de Deus, quando ele falou que se o povo obedecesse, eles seriam abençoados, é para que as nações vizinhas observassem a bênção de Deus em Israel e glorificasse a Yahvé, né, o Deus Todo-Poderoso. Também quando nós, através de Jesus Cristo, com sua morte na cruz do Calvário, aceitamos essa nova aliança e o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados, nós passamos a viver em espírito para não cumprir as concupiscências e os desejos desenfreados da nossa carne, as bênçãos espirituais começam a acontecer em nossas vidas. Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E ainda em Efésios 2, no versículo 22, diz: juntamente somos edificados para sermos morada de Deus, habitação de Deus no Espírito. Então o Espírito Santo, ele vem habitar nos nossos corações e através da presença do Espírito Santo, da presença de Deus em nossa vida, nós passamos a desfrutar das bênçãos espirituais, que é paz, é justiça, é amor, enfim, o fruto do Espírito, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Muitas vezes as pessoas aceitam a Jesus e querem continuar na vida velha, mas isso não está certo, porque se você vive em Espírito, o domínio próprio te leva a obedecer a palavra de Deus, cumprir os seus mandamentos e desfrutar de uma vida de paz, de alegria e uma certeza de vida eterna. Eu achei interessante aqui, quando o escritor da revista, né, pastor, acho que Elinaldo Renovato, ele escreveu, e dentro dessa fala do senhor, pastor, sobre bênçãos espirituais, ele vai dizer o seguinte: é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Né? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3,2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 6. Nós ouvimos então sobre essas bênçãos, presbítero Rodrigo, bênçãos espirituais, mas também tem, né, essas promessas, né, essas bênçãos que elas se referem a justiça e paz. É interessante que no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 6, Jesus ele vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Né? Então, o que é isso? É aquela pessoa que ela tem vontade, ela tem fome, ela tem desejo pela justiça, pelo que é correto à luz da palavra de Deus. Né? Então, aquela pessoa que tem esse desejo, aquela pessoa que ela tem repúdio, ela não tem total aversão de coisas erradas, coisas
que são abomináveis aos olhos de Deus, aquela pessoa que tem o desejo de justiça, como Jesus mesmo, ele disse ali, essa pessoa, ela é feliz, primeiro é bem-aventurada, essa pessoa é feliz, por quê? Porque elas serão fartas, né? A busca pela justiça, que inclui viver de maneira ética e moralmente correta, é uma característica do verdadeiro discípulo. Então, aquela pessoa que ela procura viver em obediência à palavra de Deus, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, que ele realmente quer um verdadeiro discípulo de Cristo, essa pessoa tem sede de justiça e ela pode se considerar feliz, porque um dia ela será farta, né? E também tem esse ponto da paz, né? Então, eu quero fazer menção aqui do texto que se encontra em Filipenses 4:7, onde o apóstolo Paulo vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E essa paz, ela é o quê? Ela é um resultado de um relacionamento íntimo, verdadeiro, de obediência, de santificação e de plena comunhão com Deus. Então, toda aquela pessoa ou aquele discípulo de Cristo que tem essa íntima comunhão com Deus, que procura viver em obediência, em santidade, em comunhão com o Senhor e procura fazer ali a sua vontade, essa pessoa, ela tem paz. Essa pessoa, ela tem problemas, situações surgem durante o dia a dia, problemas de ordem financeira, familiar, enfim, ela não está ausente, livre, né, de problemas, não. Mas em meio a todos esses problemas, em meio a todas as situações delicadas, o Deus que anda com ela, o Senhor Jesus, o Espírito Santo que rege, que guia a vida dela, lhe traz paz, paz que excede todo o entendimento, a ponto das pessoas ali, muitas das vezes, pessoas não cristãs olharem para essa pessoa e dizer: nossa, mas você está passando por essa situação, por esse problema, e você mantenha calmo, você é uma pessoa que aparenta estar tranquila, mas é porque o Deus que ela serve, o nosso Deus, lhe proporciona essa paz que excede o entendimento e nos garante que Ele está no controle de tudo. Engraçado a gente pensar, porque a Bíblia vai dizer aqui em João 14:27, até dentro desse contexto, né? É aquela paz que Jesus falou aos seus discípulos, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. E ainda diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está dizendo: ó, se alegre, né? Fique tranquilo. Ele está dando aqui todas as orientações para que a gente possa confiar tanto na sua justiça como na sua paz. E aqui a gente vê que é uma paz independente do cenário externo, né? A gente fala assim, paz, essa aqui não é aquela paz, não é ausência de guerra, né? Mesmo em meio aos conflitos, tribulações, dificuldades, a gente consegue ter paz de espírito, né? A gente confiar no agir de Deus, na justiça de Deus. E já partindo aqui para o final, nós dentro do último subtópico, do tópico 3, acho que aqui vai falar sobre a alegria no Espírito Santo, e é o que está faltando para muitos cristãos, a gente percebe, né? Aquela alegria, né, pastor Samuel, de servir a Jesus, de estar na presença dele, de crer nele, fazer com que a obediência e a fé, né, fortaleça o nosso coração e a gente viver alegre, né? A gente tem visto muitos cristãos desanimados, angustiados. Parece que eles estão confiando mais no agir de Deus, nessa justiça, nessa paz, né? Exatamente, porque Jesus já está dizendo ali que a paz que ele dá não é a mesma paz que o mundo oferece. A paz do mundo é passageira, né? A paz do mundo, ela vem, a alegria mundana, ela vem por causa de coisas materiais, mas a paz que Cristo dá é uma paz espiritual, é uma paz eterna, é uma paz verdadeira, é uma paz espiritual, vamos dizer assim, né? Porque quando nós conhecemos a Cristo, o Espírito Santo nos convence que nós somos pecadores, que estamos miseravelmente condenados eternamente, e nós acreditamos em Jesus, a fé em Jesus nos leva a ter uma ação, porque a nossa fé não é uma fé morta, é uma fé que ela parte para a ação. Que ação é essa? É a obediência, que vai gerar justiça e paz. Por quê? Porque nós seremos justificados por Cristo,
os nossos pecados serão perdoados, nós teremos paz com Deus, comunhão com Deus, e essa paz, essa comunhão com Deus nos livra da condenação eterna e nos dá a verdadeira felicidade. Por isso que muitos cristãos, às vezes, estão servindo ao Senhor Jesus apenas para obter bens aqui nesta terra. E Paulo já disse, se nós esperarmos o Senhor nessa terra apenas, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque quando o carro envelhecer, a tristeza vai voltar. Quando a enfermidade bater, a tristeza vai voltar. Quando perder a casa, quando o casamento acontecer alguma dificuldade, perder a esposa por alguma enfermidade, cadê a fé? A fé vai embora. Não, nós sabemos que aqui neste mundo podemos perder parentes, amigos, até por causa que no mundo nós haveríamos de ter aflições, Jesus já avisou sobre isso. Mas nós temos a certeza que quando tudo isto aqui terminar, essa batalha nessa terra terminar, a nossa alma, a nossa eternidade está garantida. Portanto, temos paz com Deus. Agora imagina aquela pessoa que não serve a Deus, não tem paz com Deus, pega um câncer, uma enfermidade, o médico dá alguns dias de vida, a pessoa se apavora. E agora? O que vai acontecer? Mas quando a pessoa tem paz com Deus, como o pastor René, que hoje inclusive foi curado, Deus teve misericórdia, curou, está restabelecido, mas quando ele estava com câncer, ele chegou a dizer: pastor, se Deus me curar, amém. Se Deus não me curar, eu estou em paz e preparado, porque a minha eternidade está garantida. É esta alegria que o cristão precisa ter. Agora, no mundo, nós vamos passar por dificuldade, por aflições. Neste mundo vamos perecer. Não, Deus falou que os passarinhos dos céus, eles são alimentados. Deus vai também te dar alimento, né? Deus também vai preparar a sua casa, o seu carro, vai te dar uma vida confortável, com certeza. Basta você pedir com fé. Mas isso não é a nossa prioridade. Nossa prioridade é a salvação e o reino de Deus. E Ele mesmo já prometeu. As demais coisas vão nos ser acrescentadas. Então, que a nossa fé, que a nossa confiança esteja no Senhor. Que possamos amá-lo de tal forma que estamos dispostos a obedecê-lo de uma maneira incondicional. Obedecer a Ele. Como diz aquele hino, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. A nossa fé não está naquilo que nós estamos vendo, mas está naquilo que nós não vemos, que ainda nem sequer subiu ao coração do homem, que é a eternidade, que é o céu. Glória a Deus. Isso é importante a gente pensar nisso, né, e compreender, para a gente viver realmente uma vida alegre no Espírito Santo, né? Aqui o escritor também vai dizer que essa alegria proveniente de uma relação com Cristo, ela é a marca, né? Ela é a marca de uma vida, né, de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A Bíblia também vai apresentar, presbítero Rodrigo, que vai nos mostrar que a alegria, ela é um fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas 5:22, né? Com certeza, é uma marca daquela pessoa que ela foi salva, aquela pessoa que realmente ela tem o Espírito Santo habitando dentro dela, né? Essa pessoa, ela, como foi bem dito aqui, né, ela não está ausente de problemas e com certeza, inevitavelmente, irá passar por situações delicadas, situações difíceis, mas pelo o Espírito Santo habitar dentro dela, ela ser salva, como bem botou aqui o pastor Samuel, né, a alegria dela em saber que o nome dela está escrito no livro da vida, de que se ela fechar os olhos ali, ela tem a certeza da sua salvação, aonde ela vai passar toda a eternidade. Isso supera qualquer tipo de angústia, tristeza terrena, né? Eu quero fazer menção aqui de um texto que está lá em Abacuque, né? Muito conhecido, 3, 17, 18, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso deve fazer parte da nossa vida. Muitas das vezes você que está me assistindo, você que está nos vendo aqui agora, né? Talvez você esteja passando por uma situação difícil. Talvez você esteja passando por uma situação de perda, uma situação de abandono, uma situação aí complicada, mas saiba que você não está só. Existe um Deus que te ama, que cuida de você, um Deus que se importa com a sua vida e que Ele tem o céu para te receber, né? Então, ainda que problemas
você possa estar enfrentando, situações difíceis, isso não supera, isso não é maior do que o que Deus tem preparado para você. É muito maior. O que Deus tem preparado, a palavra de Deus diz, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Deus, com certeza, Ele tem o melhor para a sua vida, Ele tem o melhor para você, você não está sozinho. O Espírito Santo, que é a garantia, né, da nossa salvação, da nossa redenção. Jesus, Ele morreu por você na cruz do Calvário, você foi comprado não com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo. Amém. E eu tenho certeza de que a alegria do Senhor, ela invadirá a sua vida e você cantará depois o hino da vitória. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força, amém, né? Quero ler a conclusão aqui, a conclusão da nossa revista, da lição de hoje. Nós estudamos hoje a lição número 4, que tem como título, né, Promessa e Obediência. Ela vai dizer aqui para nós o seguinte: nesta lição estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto a do Novo. Vimos que, a despeito do Novo Pacto ter superado o Antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanecem o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece os mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Queremos agradecer a todos pelo carinho da audiência. Quero louvar a Deus aqui pela vida do pastor Samuel. Deus amém. Abençoe. Uma alegria estar com vocês aqui, pastor Fábio, também presbítero Rodrigo e toda a nossa audiência. Glória a Deus. Quero agradecer também ao presbítero Rodrigo. Amém. Muito obrigado, pastor Fábio. Prazer, pastor Samuel. Um prazer estar aqui contribuindo com os comentários. É sempre uma honra, um privilégio muito grande. Creio que foi uma aula bem proveitosa no dia de hoje, né? Convidar você também a continuar assistindo o nosso programa. Na próxima semana estaremos estudando a lição 5, né? Que vai falar sobre uma das maiores promessas de Deus, que é a promessa de salvação, né? Que passa por esse caminho da redenção. E é tudo linkado aqui, esse trimestre de 2024, aqui, o quarto trimestre, que vai falar sobre promessas de Deus, né? E até nos orienta. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quero pedir ao presbítero Rodrigo que dirija um momento de oração. Amém. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por esse momento, onde pudemos estar aqui estudando mais sobre a Tua poderosa palavra. Abençoa, Senhor Jesus, a vida do pastor Fábio, pastor Samuel, a família. Que o Senhor possa abençoar também a vida de cada aluno, cada professor da escola bíblica dominical. Pai querido, abençoa a vida de cada pessoa que está aí acompanhando esse canal. Que o Senhor possa derramar suas bênçãos e que as promessas do Senhor venham se cumprir na vida de cada uma delas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Continue conosco, continue acompanhando a nossa programação e até a próxima semana em nome de Jesus.